Nós protestamos contra a espionagem das Forças Armadas em relação às organizações da Frente Popular. É ilegal, é criminoso. As Forças Armadas não têm o direito de espionar o cidadão brasileiro nas suas atividades políticas. Depois aparecem uns palhaços aí falando que a Venezuela é uma ditadura, né? Bom, primeira pergunta então da internet, enquanto o pessoal não se inscreve aqui, é a seguinte, só um minutinho. Pode ir um pouquinho mais para frente aqui. Mais. Bom, agora sim. A pessoa pergunta, é que a pergunta não apareceu ainda aqui. Vamos lá. Além do ato em Porto Alegre, qual a importância dos atos em todo o Brasil? Essa é uma questão importante do problema, né? De fato, eu acho que numa posição defensiva, a direção do PT chamou atos em todo o Brasil e em Porto Alegre. Acho que isso daí joga água no moinho da política de dispersão. O ato importante é em Porto Alegre. Ninguém tem condições de fazer atos gigantescos em todo o país. Nesse momento aqui. Há uma desmobilização, uma desorganização. Então, na minha opinião, as organizações que estão batalhando aí contra a condenação do Lula deveriam se concentrar em Porto Alegre. Agora, se os atos estão convocados, vamos participar de todos os atos que for possível, né? Nós, PCO, nós vamos dar toda a importância ao ato de Porto Alegre. Como é que se diz? É uma coisa política, né? Se você tiver vários atos pequenos no Brasil inteiro, é uma coisa. Se tiver um ato gigantesco em Porto Alegre, é outro totalmente diferente. O impacto, o significado, né? Bom, a próxima é a seguinte. Rui, você acha que esse golpe de Estado vai fazer com que a população brasileira crie uma consciência política, assim como os venezuelanos, ou só se houver uma reversão do golpe? Bom, o golpe de Estado, a ideia de que o golpe de Estado cria uma consciência política, ela tem um fundo de verdade, mas ela não é correta. Você pode ter um golpe de Estado, o golpe de Estado sai vitorioso e todos os movimentos ficam sufocados. Tudo depende da reação contra o golpe de Estado. Se a reação contra o golpe de Estado for forte, for organizada, isso aí tende a criar uma polarização política muito grande. Até o momento, a luta contra o golpe de Estado, ela vai assim, engasgada, né? Sai uma coisa, depois sai outra. As organizações todas não têm uma posição clara sobre lutar contra o golpe de Estado, portanto, elas não conseguem unificar todos os esforços da população na luta contra o golpe de Estado. Desde o momento que o golpe se consumou, digamos assim, saiu vitorioso com a derrubada do governo do PT, o movimento só se dispersou. E agora com as eleições, então, está essa fúria eleitoral aí, ele está mais disperso do que nunca. Então, quer dizer, tudo depende da reação. O que nós podemos dizer é que há uma tendência a lutar contra o golpe de Estado, que cresce com os efeitos malignos aí das reformas do Temer. Isso é uma coisa muito óbvia. E há uma tendência a criar a polarização. Agora, o problema é ver se nós conseguimos canalizar isso para uma política de enfrentamento com o golpe, né? Quando a gente fala em consciência política, a gente nunca pode ter uma ideia
de que a consciência política se dá é um processo espiritual. Não adianta nada a pessoa ter consciência política em casa. Essa consciência política que o cidadão tem em casa, tem na mesa do bar, quando ele discute política, isso daí não é uma verdadeira consciência política. A consciência política, ela se manifesta na ação política geral da população, né? Nós temos que levar isso em consideração quando se fala em consciência política. Próxima é: Rui, você acha que se prenderem o Lula, ele vai radicalizar e abandonar sua política de conciliação? Isso é difícil de saber, viu? O Lula, ele tem essa política de conciliação dele há muito tempo, né? Ele, inclusive, os momentos de radicalização dele foram momentos em que os trabalhadores estavam radicalizados e ele acompanhava, numa certa medida, de uma certa forma, essa radicalização geral. Então, o que ele vai fazer é difícil de dizer. O que eu acho é que, se ele for preso, quem vai ficar radical vai ser um setor da população que acha que isso daí é um crime, né? Isso aí tende e vai, inevitavelmente, polarizar ainda mais a situação política no país. Se a direita tiver coragem de decretar a prisão de Lula logo após a sua condenação, podemos considerar que estamos no início de uma situação pré-revolucionária? Não por isso. Não entendi direito por que uma coisa segue a outra. A situação pré-revolucionária, ela deveria ser marcada por uma mobilização de conjunto dos trabalhadores, né? É isso que marca a situação pré-revolucionária. Próxima é: não será interessante estender os protestos deste mês a todas as sedes da Rede Globo nas cidades brasileiras? O problema é ver se todo mundo tem condição de fazer tudo isso daí ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente tem que se concentrar no dia 24 em Porto Alegre e fazer um grande esforço para que seja bem sucedido. Não é tão simples assim. Próxima é sobre a esquerda. Tem duas sobre a esquerda, né? Essa primeira é: PSOL, PSTU e PCB apoiam o golpe pensando em herdar os votos do PT ou são financiados pela direita, ou as duas coisas? Então, a primeira questão, com certeza, né? É a tese oficial da esquerda mundial, é a seguinte: as organizações tradicionais do movimento operário estão em crise. Primeiro foram os partidos comunistas. Entraram todos em crise. Depois nós tivemos crise de vários partidos socialistas e tudo mais. Então eles têm uma ideia messiânica que é assim, é como se fosse... o mundo anda por ciclos. Aí você tem o ciclo, é parecido com a filosofia do Auguste Comte, né? Você tem um ciclo que é a esquerda tradicional. Acabou esse ciclo, aí vem não sei o quê. Aí, finalmente vai chegar a hora da organização tal. Que, vamos falar que é verdade, é uma concepção parasitária e preguiçosa, né? Na política, Deus ajuda quem cedo madruga. Se você não criar o seu próprio movimento político, ninguém vai te dar de graça. Essas organizações, elas ficam lá na espreita, né? Para ver se o desmoronamento de uma outra organização vai favorecer o crescimento dela. Até agora, o cálculo tem dado totalmente errado. Você vê o PSTU que estava esperando... Primeiro estava todo mundo esperando que o PT ia desaparecer. Estava a maior festa na esquerda de que o PT ia desaparecer. Foram pegos de surpresa nesse cálculo meio absurdo, a hora que o Lula começa a subir nas pesquisas. Isso aí bagunçou todo o planejamento da esquerda.
Na mente deles era assim, a direita acusa o PT de corrupção, Lula, etc. e tal, eles perdem a popularidade, vão para casa, vão presos, etc. e tal. Aí aparece o Boulos, o Marcelo Freixo, a Luciana Genro e tal, e se transformam em grandes líderes populares. Esse daí é um pensamento besta, não tem fundamento na realidade. O Lula, ele não é líder popular por acaso, tem toda uma história por trás disso daí. E depois também, vamos falar o que é verdade, esses dirigentes do PSOL aí, nenhum deles que eu vejo tem perfil de líder popular. Eles são todos uns almofadinhas intelectuais e, portanto, não tem perfil de líder popular. O Lula não, o Lula é o cara que tem um dedo a menos, que ele perdeu na... Como é que chama? No torno, né? Como ele mesmo disse, né? Antes de ser presidente ele falava menos. Antes eu falava menos, agora eu falo inconstitucionalissimamente. tirando um sarro total da pseudo-intelectualidade. Ele é um homem com o qual o povo se identifica. Esses aí não tem... São os heróis de uma classe média que é semi-coxinha, semi-esquerdista, né? Quando não inteiramente coxinha. Esse negócio nós condenamos sempre. Não tem esse negócio de ciclo. O que tem é o seguinte: se você tem um governo nacionalista e você tiver uma situação revolucionária, aí as massas que estão agrupadas sob o governo nacionalista vão tender a evoluir à esquerda. Isso é positivo. Agora, quando a direita derruba o governo nacionalista, em geral vem uma ditadura. Não sei de onde eles tiraram a tese deles, mas eu conheço, assim, centenas de casos que a direita foi lá, derrubou o governo e entrou a direita. Porque a direita vai derrubar o governo para a esquerda crescer, meio, né? Se a direita achar que derrubando o governo a esquerda vai crescer, não derruba o governo. Esse é que é o problema. Mais uma sobre a esquerda aqui. O GGN traz um artigo do Fernando Horta sobre as pseudo-esquerdas que aparecem na Folha de São Paulo, falando do fim da era Lula. Qual a opinião do Rui a respeito? Parecido, né? Acho que a era Lula está meio longe de acabar, né? Nada indica o fim da era Lula. Nós, inclusive, prognosticamos que a derrubada dos governos nacionalistas em toda a América Latina ia trazer, ao contrário do que a esquerda estava pensando, um recrudescimento do nacionalismo. Você só tem o fim de uma... A esquerda só pode se transformar numa esquerda de massas através de um processo de experiência das massas, etc. e tal, onde um setor cada vez mais amplo vai superando as limitações de uma esquerda moderada para se transformar numa esquerda radical. É o único processo viável. Quando a direita derruba o governo, é a direita que cresce. Por felicidade nossa e contra os prognósticos da esquerda, eles fracassaram. Porque senão, nessa altura aqui, a gente tinha aí um panorama político onde a esquerda ia ficar totalmente colocada para escanteio. Outra coisa que a gente deve dizer também é o seguinte, né? Essa esquerda, tipo PSOL, PSTU, etc. e tal, eles têm uma posição que é uma posição de ficar a reboque da direita. É aí que está o prejuízo deles. E eles não percebem isso. Agora que o Lula cresceu, vem a Luciana Genro e fala assim: o Lula tem direito de ser candidato. Não faz 3 meses ela falava que tinha que prender o Lula. O PSTU também falou que tinha que prender o Lula.
Agora ele falou que nem acha que tem que prender, nem acha que tem que soltar, nem muito pelo contrário. Quer dizer, já não estão se sentindo muito à vontade com essa posição política. Tem uma pergunta da plateia aqui, de uma ala tímida da plateia, que deixou aqui por escrito. Aproveitando que se o pessoal quiser se inscrever, é só levantar. A Polícia Federal criou um grupo para monitorar a questão do fake news na internet, inclusive para tornar crime essa prática, medida amplamente apoiada pelos meios de comunicação hegemônicos. Seria essa a criação de um Ministério da Verdade? Com certeza. Precisa ver se eles vão conseguir fazer, né, o negócio funcionar. É um sistema de censura da internet. Inventaram aí o negócio dos fake news nos Estados Unidos, é a deixa para cortar tudo. Depois, quem é que sabe qual notícia é verdadeira, qual notícia não é verdadeira? Aí precisaria ter mais do que o Ministério da Verdade, precisaria ter um ministério aí que pudesse determinar o que é real, o que não é, né? Mas se você tem alguém que determina o que é real e o que não é, você já não tem nada de real, né? É uma aberração direitista, não é à toa que está envolvido Polícia Federal, Luiz Fux, que foi escolhido pelo PT e traiu o PT, que é uma pessoa totalmente sem caráter. As Forças Armadas estão envolvidas nisso daí. A gente pode esperar o pior possível, né? A eleição já é profundamente antidemocrática. Uma das coisas que escapa porque no Brasil não tem campanha eleitoral mais. A campanha eleitoral é feita pela Rede Globo só. Não tem cartaz de rua. Em São Paulo, que é a maior cidade do país, você não pode pregar um cartaz na rua, não pode pendurar uma faixa. E eles querem proibir até a distribuição de panfleto. Então, quer dizer, já não tem campanha eleitoral. A campanha eleitoral demora 40 dias. É feita na televisão. Esse horário gratuito na televisão, os partidos pequenos sabem, né? Eu participei de 4 eleições, 4? 3, né? 4 eleições como candidato a presidente. Aí outro dia eu peguei um Uber e o motorista do Uber estava falando de política. Normalmente eu não discuto com motorista de táxi, nada, eu evito a conversa, né? Mas ele falou um negócio que me deixou um pouco... Falei, putz, eu vou ter que responder esse cara. Ele falou assim, eu acho que o melhor seria uma intervenção militar. Aí expliquei para ele que ele não tinha visto a ditadura, que intervenção militar era bem pior do que a situação atual, e assim por diante. Aí no meio da conversa, ele falou, mas então, como é que você vai escolher os políticos? Eu falei, você não escolhe ninguém. Você nem sabe quem é que está na eleição. Aí eu falei para ele, por exemplo, eu fui 4 vezes presidente da República, vê se você me reconhece. Aí o cara regalou o olho, parou o carro, ligou a luzinha, olhou para mim assim e não me reconheceu, lógico. Falei, tá vendo? É uma farsa isso daí. Vocês acham normal uma pessoa 4 vezes ser presidente da República, ter aparecido na televisão, em entrevista, e o cidadão comum não conseguiu ver a pessoa, porque pode não gostar. Isso é uma coisa normal. O cara é conservador, ouviu lá a gente defender a legalização do aborto e não gostou. Mas não ter visto... Aí já é complicado. Eu fui candidato na eleição que elegeu a Dilma. 2014, faz o quê? 3 anos. Eu falei para ele, eu fui candidato na eleição que elegeu a Dilma. O cara, acho que ele falou assim, esse cidadão aqui está me dando um golpe, né? É uma piada dele, é uma brincadeira.
Quer dizer, não tem eleição. É tudo profundamente antidemocrático. A não ser que você tenha muito dinheiro. Se for pelos meios que estão estabelecidos, mas se você tiver dinheiro também, você tem que comprar um curral eleitoral, que é como funciona no Brasil, né? No Brasil, em geral, funciona assim. Você tem lá, você vai na periferia, você tem os cabos eleitorais. Você dá um dinheiro para ele tem, sei lá, 500 votos, 1000, você compra vários cabos eleitorais, aí você consegue o voto. É assim que funciona a maior parte da votação. Coisa que, logicamente, nós nunca fizemos, porque não faz sentido, do ponto de vista da nossa política, fazer uma coisa dessa. Mas a maioria do pessoal acha que existe eleição. Agora, a internet, ela meio que dá uma arejada, né? Ela permite um pouco você fazer um pouquinho de campanha eleitoral fora do esquema. E a fake news é para acabar com a internet, aí fica só a Globo mesmo. Aí o candidato que não tem grande apoio, nós, por exemplo, durante 40 dias aparece uma vez na Globo, num programa que é exibido às 1h20 da manhã. No debate você não vai também, né? Então, essa eleição, que já é profundamente antidemocrática, ela vai ser absurdamente antidemocrática. Uma coisa que o pessoal não leva em consideração é o seguinte: a eleição já é antidemocrática. O PT consegue ultrapassar esse negócio por uma série de características que tem a ver com a história política do país desde que o PT foi criado. Mas vocês podem ver o seguinte: no PSOL, você vê a Luiz Helena. Luiz Helena foi candidata a presidente pelo PSOL. É ou não é? Aí, na eleição presidencial, ela teve quantos? 5 milhões de votos? Alguma coisa assim. Milhões de votos. Então, o PSOL, que é o partido das piores ilusões, comemorou que, olha, com o nosso eleitorado. Na verdade, a burguesia colocou a Luiz Helena em vários lugares para que ela tirasse o voto do Lula. Essa era a única jogada. Aí a Luiz Helena voltou para Alagoas, o estado dela. Se elegeu vereadora na primeira vez e parece que na segunda vez não se elegeu nem vereadora. Se você não tem um apoio, não tem uma máquina, você não se elege. É simples assim. O sistema não está feito para qualquer pessoa se eleger. Bom, próxima pergunta. Bom, aqui no Brasil a revolução terá de ser proposta. O PCO apoia o fim da burguesia, mas até que ponto? Quem seriam os supostamente atingidos e os não atingidos? Essa é uma pergunta, como assim? A burguesia, né? Não, isso aí é um problema econômico que precisa ser discutido em termos econômicos. Todas as empresas que são monopólios, que fazem parte de uma ampla rede de produção e distribuição, têm que ser expropriadas. Agora, aí você tem negócios que são negócios capitalistas pequenos que você teria a ver a conveniência de expropriar isso daí, econômica. Por exemplo, você tem uma padaria. Padaria é um negócio capitalista. O dono da padaria é um capitalista, pequenininho, mas é capitalista. Você tem que ver se vale a pena o Estado assumir a administração de uma padaria, né? Aí é outro problema. Mas é um problema econômico, não é um problema nem político e nem que tem a ver com o programa revolucionário. Agora, quem tiver
grandes indústrias e tal, isso aí tudo teria que ser expropriado. Bom, minha pergunta tem duas perguntas, na verdade. Uma é sobre a fragmentação desses partidos pequeno-burgueses que a gente já viu antes, né? O golpe fez todos eles racharem em pedacinhos aí, saiu grupinho pra cá, grupinho pra lá. E nos últimos tempos eu tenho visto que até os que ainda estavam em torno do Ciro Gomes, aí, também conhecido como Ciro Gogó, andavam em torno dele aí, já estão se afastando por causa do problema do Lula, né? O problema do Lula seria mais um ponto de fragmentação dessa esquerda ou já não tem mais o que fragmentar aí porque já está dividido demais? Não, tem. E a outra é se a prisão do Lula marca uma nova fase do golpe, né? Se seria a derrota, marcaria a derrota mesmo da classe operária nesse processo de luta contra o golpe, ou se tem muita coisa pela frente ainda, se é mais provável que a luta da classe operária se fortaleça, se intensifique a partir da prisão dele, ou que acabe de vez, assim, né, que caia fique desacreditado. Então, eu acho que o dia 24 é o termômetro. Dependendo do volume da mobilização, nós vamos ver qual é a tendência, a reação. Não dá para você prever se vai aumentar, se vai diminuir, a não ser com base no que está acontecendo, né? Então nós temos aí um elemento definidor da situação. Com relação a se é uma nova fase do golpe, também vai depender da mobilização, né? Bom, aí pergunta para o Rui. O PCO está sabendo sobre a ameaça de invasão na Venezuela? Eu vi isso aí, mas ele sempre tem. Sempre tem essas coisas, não vi nada que mostrasse que é novo, não. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.